Olá, queridos, graça e paz, que bom poder estar entrando no seu lar mais uma vez, para juntos fazermos parte desta programação no nosso canal. É muito bom estarmos conosco. Eu quero te pedir para você estar curtindo, compartilhando, alcançando outras vidas, né? Nesse momento, compartilhe esse vídeo que vamos subir, essa programação. Mas eu quero deixar alguns recadinhos muito importantes para a tua vida aqui. Nós vamos subir aqui alguns links, né? Está aqui o nosso QR Code, né? Onde nós podemos fazer as nossas doações, nossos dízimos, nossas ofertas, ou então você pode mandar também, fazer o pedido pelo WhatsApp. Nós vamos gerar um boleto, você pode pagar pelo aplicativo bancário ou até mesmo na loteria. Nós temos também aqui, né, o nosso link de pedido de oração. É muito importante estarmos juntinhos, né? Você que está aí passando por um problema, uma dificuldade, quer compartilhar conosco, nós queremos estar orando pela tua vida. Então, querido, está aí o nosso link aí de pedido de oração. É muito importante a gente estar dividindo esse momento, né? Porque a Bíblia diz: chorais com o que chora, alegais com o que se alegra. E também nós temos o link de testemunhos. É muito importante saber o que Deus tem feito por você e pela sua família, querido. É muito importante a gente estar recebendo o teu testemunho aqui, daquilo que Deus tem operado sobre a tua vida. Vamos para a nossa programação, que o Senhor te abençoe muitíssimo, em nome de Jesus. A paz do Senhor, um ótimo dia para você que nos ouve. Estamos começando mais uma escola bíblica dominical, e esse momento é o momento ao qual nós iremos agradecer a Deus, porque nós entendemos que tudo que se começa, tem que se começar sobre a direção do Senhor. Logo em seguida, depois da oração, vou te dar mais alguns minutos. Vai lá, pega o seu caderno, pega sua caneta, a forma que melhor você se adapta para fazer suas anotações, mas o que importa é você anotar, porque isso no futuro vai te servir grandemente para te fazer crescer, para te transformar uma pessoa diferente de como você é no dia de hoje. Oremos ao Senhor. Deus querido, te louvamos, ó Pai. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui compartilhando a Tua palavra. Palavra essa, Senhor, ó Deus, que nos traz luz, nos traz entendimento e nos dá direção, Senhor. Que tudo isso, Deus, contribua para o crescimento de quem nós somos e faça, Senhor, sermos servos melhores, ó Pai. Entregamos essa escola bíblica dominical em Tuas mãos e te pedimos: abençoa o lar dos Teus filhos que nos ouvem, Senhor. Que o Seu Espírito, Senhor, tenha liberdade para adentrar cada coração e ministrar Sua boa, perfeita e agradável vontade. Assim, Deus, colocamos em Tuas mãos e agradecidos estamos. Amém, Senhor. Amém. Bom, hoje é dia de estudarmos Provérbios, capítulo de número 12. Domingo passado nós falávamos sobre Provérbios de número 11 e um versículo tinha chamado muito a nossa atenção, que foi sobre a balança. Balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Esse versículo primeiro do capítulo 11, de semana passada, ele meio que norteou, nos deu muito material para que a gente pudesse estar dialogando. E nessa noite, nesse dia, Provérbios de número 12, certamente ele também vai mexer com as nossas estruturas. Ele vai tomar as nossas vidas de uma maneira a qual nós vamos sair daqui impactados com a palavra do Senhor. Mas eu queria passar nesse momento para Daniel, a qual estará deixando suas considerações para com a palavra de hoje. Bom dia, que Deus lhe abençoe mais uma vez. Eu acho que a gente tem caminhado cada dia na palavra do Senhor de uma forma que Deus tem acrescentado domingo após domingo na nossa vida. E esse acréscimo que Deus tem feito, eu acredito que não seja simplesmente um acréscimo de conhecimento, mas seja um acréscimo de mudança. A gente, como cristão, a gente não pode simplesmente crescer no conhecimento sem que esse conhecimento nos traga mudança, porque Provérbios todo ele vai falar que conhecimento verdadeiro, sabedoria verdadeira, ela é o conhecimento e a sabedoria que vem de Deus, que é o temor do Senhor. Então, assim, o que é temer ao Senhor? É adorá-lo, é estar na sua presença, é conhecer a sua palavra, é agir conforme as suas escrituras, a sua palavra, é agir conforme o seu querer. Então,
eu quero te convidar mais uma vez a crescer, a agregar conhecimento, mas que esse conhecimento te traga transformação. Amém? Que Deus te abençoe e vamos lá, amém? É verdade. Que isso possa não ser apenas mais um material guardado no fundo de uma gaveta, mas que ele possa trazer algo especial para nossas vidas. Provérbios capítulo 12, versículo 1, ele vai ser meio que um balizador para os demais versículos. E eu queria fazer no mesmo molde como foi de semana passada. Nós recitaremos alguns versículos, iremos discorrer sobre ele e esperamos chegar até o final com uma substância muito grande, para que a gente possa fazer dessa palavra algo que nos direcione. E o versículo 1 diz assim: tudo que ama a disciplina, ama o conhecimento, mas aquele que odeia a repreensão é tolo. O homem bom obtém o favor do Senhor, mas o homem que planeja maldade, o Senhor condena. Ninguém consegue se firmar mediante a impiedade, e não se pode desarrasgar o justo. A mulher exemplar é a coroa de seu marido, mas a de comportamento vergonhoso é como câncer em seus ossos. Os planos dos justos são retos, mas o conselho dos ímpios é enganoso. As palavras dos ímpios são emboscadas mortais, mas quando os justos falam, há livramento. Os ímpios são derrubados e desaparecem, mas a casa do justo permanece firme. O homem é louvado segundo a sua sabedoria, mas o que tem coração perverso é desprezado. Melhor é não ser ninguém, e ainda assim ter quem o sirva, do que fingir ser alguém e não ter comida. O justo cuida bem do seu rebanho, mas até os atos mais bondosos dos ímpios são cruéis. Quem trabalha a sua terra terá fartura de alimento, mas quem vai atrás de fantasia não tem juízo. Os ímpios cobiçam o despojo tomado pelos maus, mas a raiz do justo floresce. O mal se enreda no pecado do falar, mas o justo não cai nessa dificuldade. Do fruto de sua boca o homem se beneficia, e o trabalho de suas mãos será recompensado. O caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve os conselhos. O insensato revela de imediato o seu aborrecimento, mas o homem prudente ignora o insulto. A testemunha fiel dá testemunho honesto, mas a testemunha falsa conta mentiras. Há palavras que ferem como uma espada, mas a língua do sábio traz a cura. Os lábios que dizem a verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa dura apenas um instante. O engano está no coração dos que maquinam mal, mas a alegria está entre os que promovem a paz. Nenhum mal atingirá o justo, mas os ímpios estão cobertos de problemas. O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. O homem prudente não alardeia o seu conhecimento, mas o coração do tolo derrama insensatez. As mãos diligentes governarão, mas os preguiçosos acabarão escravos. O coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. O homem honesto é cauteloso em suas amizades, mas o caminho dos ímpios o leva a perder-se. O preguiçoso não aproveita a sua caça, mas o diligente dá valor aos seus bens. No caminho da justiça está a vida. Essa é a vereda que preserva da morte. Bom, esses foram os 28 versículos do capítulo 12. A leitura que nós fizemos é a leitura na NVI,
Mas não se preocupe, é apenas uma linguagem mais atualizada, mas está dentro de um mesmo texto. E eu queria começar a discorrer sobre o versículo de número 1, que diz que todos os que amam a disciplina amam o conhecimento, mas aquele que odeia a repreensão é tolo. Esse versículo ele tem um quê de curioso que me chama muita atenção. Ele fala que sobre a oportunidade de crescer. Perceba que ele diz que todo que ama a disciplina ama o conhecimento. Ser disciplinado é ser regrado. Ser disciplinado é ter um ouvido e um coração ensinável. É aquele que se coloca na condição de aprender em todos os momentos as coisas que estão sendo ministradas, as coisas que estão sendo faladas. Certamente você já deve ter ouvido falar que a gente aprende também com os erros. E uma pessoa que ela é disciplinada é aquela pessoa que começa a detectar os seus pontos falhos e começa a revisar os seus conceitos, a ponto de transformar isso em um aprendizado. Eu acho que uma pessoa que a gente pode citar, dentre várias na Bíblia, que aprendeu com a disciplina do Senhor, foi Davi. Quando Davi ele é repreendido por Natã, ele reconhece o seu erro e ele cai em si, naquilo que ele errou, e ele se humilha diante de Deus, ele pede perdão ao Senhor. Isso mostra pra gente que a disciplina do Senhor, ela é dada aos seus filhos porque ele os ama. A própria palavra do Senhor fala que Deus repreende, Deus educa, Deus disciplina o filho a quem ele ama. E quando Davi ele entende o seu erro, quando ele cai em si daquilo que ele fez de errado, e pede perdão ao Senhor, ele se torna um homem segundo o coração de Deus. Porque a gente entende que um homem segundo o coração de Deus é aquele homem que Deus ama acima de todas as coisas. Deus ama todos os homens. Mas um homem segundo o coração de Deus é aquele homem que reconhece os seus erros, as suas falhas, reconhece o seu pecado, se volta para Deus e se arrepende daquilo que errou. Mas Deus precisa muitas das vezes falar conosco. Deus precisa muitas das vezes nos disciplinar, nos mostrar o que está errado. Porque por nós mesmos, a gente não vai saber muitas das vezes. A gente vai achar que está certo. Porque o coração do homem ele é o quê? Ele é enganoso. É uma realidade. O tanto que a gente consegue perceber que em Davi, mesmo com seus erros, Davi reconhecia suas falhas e procurava moldar para não cometê-la novamente. E esse versículo ele continua dizendo: mas aquele que odeia a repreensão é tolo. O que não tem, o tolo é aquele que acha, ou melhor, nesse contexto é aquele que acha que não tem defeitos. Se não tem defeitos, não tem do que aprender, do que melhorar, do que reavaliar. E esse primeiro versículo, ele começa a traçar uma reta para nossas vidas. Mais uma vez, Deus, através de Provérbios, ele vai fazer um contraposto entre justos e ímpios. É uma questão de escolha, e esses versículos vão ressaltar muito aos nossos olhos sobre isso. O versículo de número 2 diz: o homem bom obtém o favor do Senhor, mas o homem que planeja maldade, o Senhor condena. Eu fiquei a pensar, por que o homem bom, ele obtém o favor do Senhor? Porque Deus enxerga a essência, o original naquele coração. Quando Deus formou o homem, Deus formou para que ele fosse bom, para que ele fosse justo, para que ele fosse correto, porque isso era a representação da essência do nosso Deus. E esse versículo ele ressalta aos meus olhos, porque é como se Deus estivesse trazendo de volta a origem, a primazia, o primeiro homem, na sua formação imaculada.
E eu enxergo muito isso, porque ele deixa bem claro que o homem mau, que planeja maldade, o Senhor condena. Porque Deus ele começa a traçar em cima desse versículo o que Deus sonhou e o que Deus quer para um e a forma como Deus abomina o outro. Versículo de número 3 diz: ninguém consegue se firmar mediante a impiedade, e não se pode desarrasgar o justo. Esse versículo ele traz algo para a gente nessa manhã, que fala que o ímpio, muitas das vezes, ele constrói uma vida em cima das coisas que conseguem, das coisas que adquire. Eu não estou levando nesse momento ao contexto do se é certo ou se é errado aquilo que ele adquire. Mas eu quero que você pare e pense. Quantas pessoas você conhece e sabe que o fruto da forma como aquela pessoa conquistou não é um fruto de uma forma certa? Mas o que eu quero chamar atenção para isso é que uma coisa é garantida. Chega um momento da nossa vida que o preço ele chega, o custo de tudo aquilo ele vai vir, e ele vem de uma forma muito cara a se pagar. Às vezes, no momento que nós nem estamos preparados, mas a verdade é que uma hora o preço ele bate a porta. Certamente não citaremos nomes, até por uma questão ética, mas se você pegar o nosso cenário hoje de sociedade, você vai ver quantas pessoas pautaram a sua vida, construíram como se fosse castelos de areia, viveram uma boa parte da sua vida até desfrutando de uma boa vida, só que o preço chegou, e hoje você vê pessoas presas, pessoas afastadas da sua família, pessoas que antes tinham nome e que agora o nome foi lançado na lama. Por isso a palavra de Deus ela diz que ninguém consegue firmar, construir algo mediante a impiedade. Eu também quero levar esse terceiro versículo para o contexto de que o que devemos ou o que estamos construindo, né? A gente tem falado isso já há alguns capítulos para trás. Eu fiquei pensando nisso, sobre o que nós estamos construindo. O cristão ele não tem como residência ou morada fixa essa terra. Então ele está construindo algo que é eterno, né? O pastor falou sobre voltar à origem, sobre nós nos relacionarmos com Deus, como Adão e Eva se relacionaram lá até o capítulo 3 de Gênesis. E quando a gente fala de construir, a gente não pode pensar simplesmente no quesito terra física, o que nós moramos hoje. Construção de uma casa, a construção de um belo emprego, a construção de uma bela carreira, a construção de uma bela família. Não. Mas a gente tem que pensar também naquilo que nós estamos construindo para a eternidade. Um lar para a eternidade. Eu acho que todo filho de Deus, todo homem, toda mulher de Deus, ele precisa pensar como está a construção da minha casa espiritual, que é o que vai me gerar a entrada no lar espiritual, que é o que vai me gerar a entrada ao reino dos céus. Não só hoje, porque hoje eu posso estar, como a gente já aprendeu, o reino dos céus não é um lugar, sabe? Então hoje eu estou no reino dos céus, mas como eu continuo gerando a minha entrada lá nesse lugar? Porque o versículo ele fala bem assim: ninguém consegue construir ou se firmar mediante a impiedade. Quer dizer, o ímpio ele não consegue construir, ele não consegue se firmar. Ele não consegue ter as suas obras firmadas para uma eternidade. Em algum momento, aquilo dali vai ser derribado, vai ser esquecido, é passageiro. Por exemplo, Lucas capítulo 12, se não me engano, versículo 20, ele vai dizer, o Senhor Jesus conta uma parábola sobre um homem que constrói um celeiro maior ainda para juntar mais e mais riqueza, mas Deus naquela noite pede a alma dele e fala assim: louco,
De quem vai ser a sua alma? Porque o homem natural, ele só pensa nas coisas naturais, só pensa no dia de hoje. Mas Deus, sendo o Senhor, Ele tem nos ensinado a pensar, irmão, há uma eternidade. E nós precisamos pensar, como estamos construindo essa eternidade? Saltando alguns versículos, a gente vai para o versículo de número 6, que diz assim: as palavras dos ímpios são emboscadas mortais, mas quando os justos falam, há livramento. Eu separei essa última parte, que o justo fala há livramento. Daniel já deu uma deixa. E é justamente o que aconteceu com Davi. Davi havia cometido um erro, um sério erro. E Natã, ele vem, enviado pelo próprio Deus. A palavra fala, lá em 2 Samuel capítulo 12, que Natã, quando vai, Natã entrega o que Deus havia determinado, mas Davi, ao receber, seu coração chega ao ponto de dizer: Senhor, perdoa-me. E Deus consegue enxergar nisso. E olha como a palavra de um homem justo, ela traz livramento. Porque o mesmo Natã que havia levado uma sentença, foi o mesmo que disse que naquele momento a espada estava se apartando de Davi. Perceba qual a diferença, ou que diferença um justo pode proporcionar através dos seus lábios. Enquanto o mal, o ímpio, gera cilada, todo momento maquina uma forma de destruir, o justo, ele tem uma palavra de vida e uma palavra de esperança. Eu quero só abrir um parênteses nesse versículo, porque como eu havia falado, nós hoje escolhemos que caminho nós queremos traçar. E a palavra é essa, ela nos dá duas posições, o justo e o ímpio. Seja esse justo, seja esse que leva uma palavra de esperança e uma palavra de livramento para quem hoje te escuta e te dá ouvido. Versículo de número 7. Os ímpios são derrubados e desaparecem, mas a casa do justo permanece firme. Eu queria te lembrar só o que diz Mateus capítulo 7, versículo 24. E o versículo 25 fala sobre a casa construída na rocha. Perceba que o justo permanece firme porque tudo o que ele faz está pautado num Deus vivo. Tudo aquilo que ele se programa, se ele se projeta a fazer, ele está pautado naquilo que é a razão da sua existência. Essa é o motivo de nós enxergarmos por que o justo ele floresce em meio à tempestade. Às vezes a gente não consegue entender por que em meio a uma crise existem pessoas que estão progredindo, existem pessoas que estão desfrutando o melhor dessa terra. Mas a palavra do Senhor é clara, porque o justo tem a sua casa. Casa é lar, é abrigo, é lugar onde nós recuperamos a nossa força, é onde nós reclinamos a nossa cabeça. E quem é a nossa principal morada? É o Senhor Jesus. É o Senhor que disse que um dia Ele voltaria, porque Ele foi preparar uma casa para cada um de nós. E mais uma vez a gente vai falar sobre construção, né? Mais uma vez a gente vai falar sobre construir. Salomão, ele vai dizer: os ímpios são derrubados e desaparecem, mas a casa dos justos permanece firme, porque foram construídas debaixo da justiça de Deus. Foram construídas debaixo da soberania de Deus, debaixo da mão de Deus, debaixo da obediência do Senhor. E a palavra do Senhor vai dizer que se Deus não vigia a cidade, se Deus não guarda a cidade, em vão vigia o sentinela. Ou Salmos vai dizer que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Quer dizer, o princípio da gente ser guardado, da gente ser abençoado, ou da gente estar em evidência, ou da gente crescer e de ter uma construção sólida, é o Senhor. O princípio é Ele, o princípio vem dEle. Por mais que a gente estude, trabalhe, por mais que a gente arquitete planos, o Senhor é o princípio da nossa construção.
Eu penso muito, eu quero até abrir um parênteses, eu penso muito assim, quando a gente vai falar com a juventude sobre a questão de, por exemplo, de casamento, namoro, né? Muitos deles vêm perguntando, pô, mas qual é a idade certa para se namorar ou para se casar? Ou qual é a idade certa para se começar um relacionamento? E ao longo dos anos você vai aprendendo algumas coisas, e hoje a minha resposta é diferentemente de uma resposta de 8 anos atrás. 8 anos atrás eu simplesmente falava para ele sobre a questão da idade. Mas hoje eu coloco algumas coisas a mais que eu acho que é principal, vai além da idade. Eu pergunto para ele sempre qual é o princípio, qual é o propósito. Primeiro, qual é o propósito do namoro ou do relacionamento? E segundo, em cima de qual princípio você está baseado? Porque muita gente hoje tem como princípio do seu relacionamento simplesmente um rosto bonito, uma pessoa legal, uma aparência. É como o cara que constrói a casa sobre a areia. O tempo vai vir e vai derrubar tudo. Literalmente vai derrubar tudo que você está vendo de bonito hoje. E quando derrubar, o que sobrou? E o tempo chega para todo mundo. Isso é bem propício, porque faz a gente abrir um alerta nas nossas vidas. Se queremos permanecer firmes, nós precisamos ter na nossa vida algo que é inegociável, que é o nosso relacionamento com Deus. Números capítulo 16 vai falar de Datã, Corá e Abirão. Foram homens que começaram a barganhar com Moisés algumas coisas a qual Deus estava falando apenas com Moisés. E a palavra ela é tão clara que diz que esses homens eles foram tragados, a ponto de não só ele, mas toda a sua casa ser tragada e os seus nomes serem excluídos da história. Por isso o versículo diz que os ímpios são derrubados e desaparecem. Vamos dar mais alguns saltos para alguns outros versículos. Versículo de número 9. Melhor é não ser ninguém, e ainda assim ter quem o sirva, do que fingir ser alguém e não ter comida. Esse versículo ele é bem propício para a realidade que nós estamos vivendo. Daniel acabou de falar sobre a aparência, sobre a volatilidade das coisas da nossa sociedade. Perceba algo que muitas das vezes nós desprezamos. Às vezes a gente olha muito, como foi falado, pela aparência, pela forma de vestimenta, pela forma de posses, por aquilo que a pessoa tem, ou melhor, por aquilo que a pessoa apresenta como um cartão de visita. Mas a palavra do Senhor ela nos diz que melhor é não ser ninguém. É melhor ser aquela pessoa a qual outros olham e nem te dá muito valor. Porque o real valor você tem é para com Deus. A palavra ela vem falando nesse dia e vem chamando a nossa atenção sobre a soberba da vida, sobre como nós estamos nos tornando. Parece que nós somos apenas fruto de uma sociedade. Talvez se você não tiver aquele aparelho telefônico, a qual é o aparelho da moda, a qual é o aparelho do momento, a qual é o aparelho da marca, você não tem espaço no meio daquela roda de amigos. Talvez se você não se vestir daquela maneira, com a roupa da grife X, você não vai ser considerado. Foi o tempo a qual as pessoas elas valiam pelo que era e não pelo que tem. Perceba algo. João Batista foi um homem a qual se vestia de pele de animais. Foi um homem a qual certamente não tinha uma característica física agradável. A palavra essa é agradável. Mas era um homem que quando abria sua boca, o próprio Deus fazia prodígios. Era um homem que foi tido como um dos maiores profetas, a ponto de olharmos para as coisas e ver, a ele bater numa sociedade totalmente corrompida
mas um homem falando a real e mais pura e genuína mensagem dos céus para a redenção e resgate de vidas. Eu queria nesse momento chamar nossa atenção para os caminhos que nós estamos tomando. Se você pode, se você tem condição de ter, tenha, mas não deixe isso transformar quem você é. A sua essência é que diz quem você é, não aquilo que você exterioriza, coloca para fora, mas é aquilo que você tem no teu relacionamento com Deus. Isso é que vai fazer a diferença. E essa palavra, ela é a mais pura verdade para a tua vida. Sim, Daniel. Eu penso, quando o senhor falou sobre essa questão da aparência, eu penso muito sobre Ló. Sobre Ló, né, e o seu tio Abraão. Quando eles vão ali dividir a terra, Abraão leva ele até um certo lugar e fala assim: olha, você pode ficar com a terra que você quiser, escolhe. Qual foi a terra que ele escolheu? A terra que era mais bonita, a terra que era mais fácil talvez de se plantar, mas só que era uma terra que estava sendo dominada por um povo que era totalmente injusto. Era um povo que era totalmente contrário às leis do Senhor. E ele acabou se envolvendo tanto com aquele povo, ele acabou se envolvendo tanto com aquelas cidades, nós já conhecemos a história de Sodoma e Gomorra, que a sua família praticamente se perdeu. A sua família praticamente se perdeu. Da sua família foram levantados povos que geraram guerra contra o povo de Israel, quando Deus tinha uma bênção especial para a casa dele, porque ele era sobrinho de Abraão. Deus tinha uma bênção especial, mas quando ele vai olhar, ele olha a terra mais bonita, ele olha os lugares mais bonitos, mas ele não enxerga o que realmente havia lá. Isso tem muito a ver com os nossos dias de hoje. A gente escolhe uma igreja, muitas das vezes, para ficar, não por aquilo que a igreja pode oferecer, não por aquilo que a igreja, no seu contexto verdadeiro, ela pode ser para a nossa vida, mas por aquilo que a gente pode retirar dela. A gente escolhe muitas das vezes um trabalho, não pelo fato de a gente gostar da profissão, ou da gente querer fazer aquilo dali, desenvolver um bem social para a comunidade. Não, a gente olha por aquilo que a gente pode arrancar dele. A gente escolhe os nossos relacionamentos não pela beleza que há no relacionamento, por exemplo, interpessoal entre as pessoas. Poxa, eu gosto do pastor Adi, porque o pastor Adi é um cara de um bom papo, é um cara que está sempre me animando, está sempre me levantando para cima. Não, eu olho o pastor Adi como alguém que eu possa montar na racunda dele e andar. Tirar um proveito. Então, assim, isso realmente ainda hoje é verdadeiro na nossa vida. A gente olha muito a questão da aparência, do superficial, e a gente acaba sendo levado por ela. Infelizmente, e alguns até ainda sentem um certo saudosismo do que se passou. A própria mulher de Ló, quando olha para trás, sabe-se lá o que estava passando na cabeça dela, mas no mínimo assim, estamos deixando a nossa vida para trás, as nossas casas, os nossos utensílios. E o Senhor, Ele é claro, Ele diz que quando algo é feito novo, as velhas coisas elas já se passaram. Esse melhor é não ser ninguém. Isso é uma coisa muito contraditória nos dias de hoje. Porque hoje todo mundo quer ser alguém. E na verdade as pessoas não querem ser quem elas foram criadas para ser. Elas querem ser alguém. Alguém que tenha um destaque. Então quando Salomão fala isso, a gente lê isso hoje, parece que é uma coisa surreal ao nosso tempo. Melhor que você seja ninguém e ainda tenha quem te sirva. Poxa, quem vai servir um cara que é ninguém? Quem vai servir um cara que não tem uma aparência? Quem vai servir um cara que não tem um nome, que não tem um status? Um cara que não anda com um anel, que não anda com um carro novo? Quem vai servir essa pessoa? Aí eu lembro de Lázaro. Eu lembro do rico e do Lázaro. O rico o tempo todo nessa terra teve pessoas a servirem ele, teve tudo o que ele desejava, teve tudo o que ele queria. E Lázaro diz que o tempo todo ele mendigava as migalhas que caíam da mesa do rico. Mas quando ele morreu, e aí mais uma vez eu vou falar sobre construção para a eternidade. Quando ele morre, a palavra, o Senhor conta essa parábola
E ele conta que os próprios anjos recolheram o corpo de Lázaro. Irmão, isso é tremendo, isso é demais. Os próprios anjos recolheram o corpo de Lázaro. E Lázaro, ele deitou no seio de Abraão, aonde o próprio Deus ali o recebeu. Nós entendemos que é Deus o recebendo. Então, assim, quando a gente pensa não ser ninguém, a gente tem que sempre lembrar daquilo que Jesus diz, que os últimos serão os primeiros. Impressionante, né? Porque a gente costumava louvar, né? Que diminua eu para que o Senhor ele cresça. E hoje a gente quer ter a nossa identidade. E a nossa identidade ela é única. Somos filhos do Rei. E isso nos basta, mas nós queremos, parece que, ser relevante na sociedade. Quem tem que ser relevante na nossa sociedade é o Senhor. Tanto que até os nossos louvores mudaram. Hoje a gente quer ser o diamante, né? Não quer mais ser o menor, né? Mas segue. É verdade, vamos seguir. Tem outro versículo que me chamou muita atenção, que diz assim, o versículo de número 11. Quem trabalha a sua terra terá fartura de alimento, mas quem vai atrás de fantasia não tem juízo. Eu destaquei bem essa parte porque me chama a atenção sobre ter o pé no chão. Existem gente ainda nos dias de hoje que acreditam que seguir a Deus é ficar parado esperando as coisas simplesmente acontecer, esperando Deus abrir a janela dos céus, fazer aquele milagre estrondoso e a pessoa ser tomada naquele momento e a vida como se fosse um filme. Uma coisa é certa, não me queira e não me entenda mal, mas do céu só cai uma coisa: chuva. Porque para que as bênçãos do Senhor nos alcance, é necessário um esforço e uma participação nossa. De que maneira é a nossa participação? É através de uma busca, é através de uma intimidade, de um relacionamento, é através de uma interação com o Espírito Santo. O problema é que nos dias de hoje, parece que estamos vivendo uma fantasia. Não, porque o Senhor me separou para uma grande obra, então eu não posso fazer isso, não posso me dedicar a um trabalho, não posso estudar, não posso. E no final de tudo, há uma frustração na vida, aonde Deus em todo o tempo nos ensina: cresça e multiplique. Para crescer e multiplicar, a gente não está falando somente no sentido do relacionamento sexual. Crescer é evoluir. Multiplicar é fazer com aquilo que você tem de melhor, produza algo que vai fazer não só você, mas aqueles que estão à sua volta desfrutar de algo a qual Deus tem dado às tuas mãos. Esse versículo ele me diz algo ainda mais, que quem trabalha a sua terra terá fartura. Trabalhar é um princípio que nós hoje omitimos, ou melhor, falamos coisas que nós nem paramos para meditar. Denegrimos, né? Denegrimos, essa é a palavra. Porque quantas vezes você deve ter ouvido falar assim, que trabalho é maldição. Trabalho não é maldição, porque é através do trabalho que você se alimenta, é através do trabalho que você paga as suas contas. Resumindo, você está se alimentando através de uma maldição? Você está pagando as suas contas com fruto de uma maldição? Pelo contrário, trabalho é algo dado pelo próprio Deus. O erro que Adão cometeu, que o fez sair de um jardim a qual tinha tudo preparado, foi por causa de um pecado. O trabalho foi simplesmente a forma de Adão poder subsistir, sobreviver. Mas não era isso, como eles dizem aí fora, que o trabalho ele é maldição. Pelo contrário, o que foi maldição foi o pecado que Adão cometeu de desobediência. Porque na verdade tudo é a questão de como você lê a Bíblia e a interpreta, né? Porque assim, o trabalho já existia, o trabalho de Adão e Eva já existia antes do pecado, do erro.
Então, quando você começa a ler que Deus dá a eles afazeres, né, que Deus dá a eles trabalhos, eu acho que essa conversa de Deus no final do dia com eles, a gente pode conjecturar isso, era saber se eles estavam cumprindo aquilo que Deus havia determinado para eles. Por exemplo, você precisa dar um nome aos animais, Adão. Então pensa qual o nome que os animais vão ter. Você precisa dar nome às coisas, aos lugares. Você precisa cuidar do jardim que eu te coloquei, porque na verdade Deus colocou ele lá para que eles pudessem cuidar daquele lugar, né? Então o trabalho, ele já existia. O que aconteceu depois foi que o homem, ele precisou trabalhar mais para que do suor do seu rosto ele comesse. Então existe até aquela brincadeira que as pessoas falam que quando chegar lá no céu, eles vão... A primeira pessoa que eles querem encontrar é Adão. Que eles querem ter uma conversa bem séria, irmão. Adão não tem culpa nenhuma do trabalho que a gente tem. E até mesmo porque trabalho, na verdade, ele não deveria ser encarado como uma maldição, mas ele tem que ser encarado como algo que nos abençoa. Como o trabalho se torna uma maldição? Primeiramente com o nosso pensamento. Primeiramente vem o nosso pensamento, que o trabalho é uma maldição. Segundo, ele se torna uma maldição quando eu começo a usar ele para um fim a qual ele não tem. E aí Tiago, ele vai dizer, na questão das orações, que a gente ora e não recebe porque a gente não sabe como pedir, porque a gente pede mal. E se a gente ora de uma forma leviana, a gente não recebe de Deus. E isso eu posso encarar também como a questão do trabalho. O porquê que a gente não se sente abençoado? Porque a gente enxerga o trabalho e trabalha para as maneiras erradas. A gente pede a Deus um trabalho para a gente poder ter, construir, fazer, ter o nosso nome, mas a gente nunca pensa em abençoar a quem está do nosso lado, ou a engrandecer o nome do Senhor. Coríntios mesmo vai dizer, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façais para o quê? Para a glória de Deus. Então, se eu não glorifico a Deus através do meu trabalho, o meu trabalho vai ser cansativo, ele vai ser difícil, ele vai ser enfadonho. Irmão, cansaço é normal, é o físico humano, né? É normal. Você acorda 8 horas da manhã, 7 horas da manhã, chega em casa 10 horas. E a gente não está falando sobre isso. A gente não está falando sobre as desavenças que há às vezes no nosso trabalho. A gente tem que ser real, isso há, isso existe. Existe para mim que é cristão, existe para o cara que não é cristão. A gente não está falando sobre o prazo que atrasou da entrega do material. A gente não está falando sobre o serviço AOS que deu ruim. A gente não está falando sobre nada disso, irmão. A gente está falando sobre como você encara aquilo que Deus tem te dado e que você deveria zelar. Versículo de número 15 fala: o caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve os conselhos. Eu queria destacar um versículo que se encontra em Lucas, capítulo 14, versículo 28, que fala assim: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não podendo acabar, todos os que virem começarem a escarnecer dele. O caminho do insensato parece-lhe justo. O que esse versículo ele tem de Lucas tem relação com de Provérbios, capítulo 12, versículo 15. O insensato, ele não mede consequências. O insensato, ele acha que tudo é normal e tudo é perfeito. Então vai fazendo, vai metendo os pés pelas mãos e vai. Quando quebra-se a cara, entra-se um grande problema que hoje nós estamos visualizando em meio a algumas famílias. A culpa nunca é dele. A culpa sempre é de alguém. A culpa foi daquele que não fez aquela determinada tarefa. A culpa é daquela pessoa que não entregou o que deveria entregar. E o insensato, ele acha que tudo é justo, mas não consegue enxergar seus próprios erros. Não consegue olhar e analisar o que nós lemos em Lucas. Será que se eu fizer isso, vai dar certo? Quais são os pontos fortes? Quais são os negativos? Como é a situação do momento? Será que é propício fazer agora? Será que é melhor esperar mais um pouco?
E o principal de todas elas: Senhor, o que o Senhor me diz sobre isso? Façamos ou não façamos? O grande problema da falta de consulta a Deus é que certamente, sem consultar a Deus, nós iremos nos arrepender. Capítulo 7 de Josué fala sobre isso. Foram entrar numa terra a qual acharam, porque ganharam Jericó, estava tudo tranquilo, quebrou a cara. Davi, na melhor das intenções, sabia que a arca não poderia ser levada de qualquer maneira. Fez aquilo que não estava na ordem de Deus fazer. A arca caiu. Uma pessoa morre. Perceba, tudo que nós devamos fazer, devamos contabilizar. E no final, Senhor, coloco em tuas mãos. E o versículo ele completa: mas o sábio ouve os conselhos. Certamente o sábio, antes de fazer, ele vai chegar para as pessoas mais maduras, mais experientes, e vai querer informação. E depois, Senhor, aqui lhe apresentamos. O próprio Provérbios vai dizer, né, que na multidão de conselheiros há sabedoria, né? A sabedoria, na multidão de conselheiros há sabedoria. Se você entende que você não precisa do conselho de ninguém, irmão, então você está fadado a cair, a errar. E a palavra fala, né, que o reino foi dividido entre norte e sul por causa disso. Os mais experientes falaram: não faça. Mas o filho de Salomão ouve-se o conselho dos mais jovens. E a história você já conhece, o reino dividido. Seguindo para mais à frente, versículo 18 diz: há palavras que ferem como espada, mas a língua do sábio traz a cura. Nós estamos falando de sentimentos. Você já parou para pensar que tem palavras que elas doem mais do que uma ferida, algo físico, algo que você não esperava escutar naquele momento, mas por causa de uma imprudência, aquela palavra ela foi lançada. E verdade que hoje existem pessoas que estão com o coração totalmente devastado. Existem pessoas que estão com o coração como se um deserto, onde já não se nasce mais nada, onde já não se tem mais nada, apenas um vazio e uma sequidão. Mas o Senhor é tão tremendo que em Isaías capítulo de número 53, eu gostaria de ler isso contigo. Isaías capítulo de número 53, versículos 4 e 5 diz assim: todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava para o seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Versículo 4 e 5, os anteriores, diz: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Nós estamos falando do próprio Cristo. Nós estamos falando daquele que nos traz a cura. Nós não merecíamos, mas ele se colocou para nos redimir e nos resgatar. Por isso, a língua de um sábio traz a cura. As palavras de Cristo hoje têm curado corações. As palavras de Cristo hoje têm feito de vidas sem perspectivas, vidas totalmente transformadas e um potencial para ganhar almas. Eu queria fazer um link desse versículo, eu até anotei aqui, porque o versículo 18 ele vai falar que há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Aí no 19 ele vai dizer: os lábios que dizem a verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa dura apenas um instante. E aí no versículo 20 ele diz:
O engano está no coração dos que maquinam o mal, mas a alegria está entre os que promovem a paz. Quando ele fala do engano no coração, e essas duas palavras me pegaram muito. Por quê? Quando a gente fere pessoas com palavras, é quando o nosso coração ele está totalmente enganado, ou ele está totalmente confuso. Eu acho que seria melhor essa palavra, né? E a gente não sabe muito bem o que fazer. A gente chegou a um nível que a gente não sabe muito bem o que fazer ou o que falar. A gente acha que a gente tem que falar, a gente acha que a gente tem que dizer, porque aquele é o momento, aquela é a hora, eu tenho que falar, que se eu não falar, a gente fala isso, se eu não falar, levar isso para casa, é pior para mim. E a gente fala assim, não, porque eu sempre falo e eu falo mesmo, e é isso mesmo. E a gente acha que isso, muitas das vezes, isso é ruim. Eu não estou dizendo que você não deva falar a verdade. Você tem que falar a verdade. Você está vendo um cara que está traindo a mulher dele. Eu vou citar esse exemplo. Você vai dizer para ele, não, irmão, mas tudo bem. Deus sabe, Deus conhece até onde você pode ir. Né? Deus sabe o quão fraco você é. Não, não é isso. Eu tenho que dizer sim, o que a Bíblia diz, o que a palavra diz. E às vezes isso vai doer o coração dele. Às vezes isso vai entrar como uma espada. No entanto, se eu estou falando aquilo que está dizendo a palavra do Senhor, se eu estou diante da direção de Deus, irmão, mesmo que fira a vida dele, mesmo que aquilo dali traga um ferimento, vai trazer um ferimento para trazer uma cura depois. Não foi simplesmente uma coisa do meu coração que eu simplesmente larguei. Isso é fato. A verdade ela tem sempre que ser proclamada, falada. O grande problema é que tem pessoas que também transfiguram desse argumento para falar de qualquer maneira. E falar em qualquer momento. Em qualquer momento. A gente tem que saber sentir o momento, porque Deus nos dá estratégia. Você pode até perceber algo que, se você está vendo um cenário ruim, onde você vê uma pessoa extremamente irada, se você fala determinadas coisas naquele momento, por mais verdade que seja, tu está atacando mais lenha na fogueira. Você primeiro tem que preparar, você tem que acalmar, apaziguar, porque nós estamos nessa terra para ser proclamadores de boa nova e não de destruidores. E eu queria chamar assim bem a atenção, porque a verdade ela é reveladora, mas ela também é libertadora. Do mesmo jeito que ela revela, ela nos liberta. Uma vez, por deixar de falar a verdade, você vira refém da mentira. É como se você fosse chantageado pela mentira. E cada vez que você mente, você assume um compromisso maior de sustentar sempre a outra mentira. Quando você vai ver, você está numa rede de mentiras. Verdade. Versículo 22 fala: o Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Por que o Senhor odeia lábios mentirosos? Porque isso nada mais é do que um regresso ao jardim do Éden. Quando o Senhor formou o homem, o Senhor formou com o melhor que tinha. O Senhor o fez com o seu fôlego de vida. O Senhor deu a ele o privilégio de ser gerado pelo próprio Deus. E a mentira, ela relembra algo que estava incutido ali naquela serpente, naquele animal que trouxe o erro. Aí você vai perguntar, mas o erro foi de Adão, foi de Eva, porque não obedeceram, resolveram infringir uma lei. Sim, mas uma coisa me chama bem a atenção: a mentira, muitas das vezes, ela está também transfigurada de uma verdade. Porque a palavra fala que Deus só tem um. E a palavra diz que eu sou. E Deus não divide a sua glória com ninguém. Quando a serpente diz para Eva: serás igual a Deus. A serpente, de uma certa forma, ela transfigurou uma mentira
se parecendo com uma verdade. Porque a verdade é que Eva e Adão nunca seriam como Deus. Eles poderiam ser parte parecida, porque conheceriam o bem e o mal. Mas certas coisas só na essência de Deus. E Deus não divide a sua glória. Porque o mesmo erro a serpente já havia cometido antes, tentando se assentar no trono de Deus. E eu quero destacar bem isso. Por que Deus não gosta de lábios mentirosos? Porque Deus não é mentiroso. Pelo contrário, Deus ele é genuíno, Deus é verdadeiro. O tanto que a palavra de Deus fala que ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então o ponto central desse versículo é não ser mentiroso, e Deus abomina a mentira, porque isso remete ao jardim do Éden, remete a Satanás, remete ao inimigo, que é mentiroso, e nele não havia verdade. Versículo 23 fala: o homem prudente não alardeia o seu conhecimento, mas o coração de todos derrama, mas o coração dos tolos derrama insensatez. Eclesiastes capítulo 1, versículo 2 fala: vaidade, tudo é vaidade. Versículo de número 25: o coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Ânsia, ser ansioso, ele gera alguns distúrbios no ser humano. E isso nos remete lá em Mateus capítulo 6, que diz: por que andais ansiosos? O que haveis de comer, o que haveis de vestir? Porque estar ansioso, ele faz a gente estar totalmente desconectado de um Deus provedor. É como se eu estivesse nesse momento procurando resolver as coisas da minha maneira, com a minha força, e nos esquecemos que o que temos e o que somos é Deus que providencia. Quer falar alguma coisa, Daniel? O coração ansioso, ele é dado pela questão das múltiplas vontades de conquista, né? Quando você está, por exemplo, numa prova, você quer chegar a conquista final é passar naquela prova, e você não passa uma vez, você não passa uma segunda, você não passa uma terceira, aquilo ali vai gerando em você uma certa ansiedade em conquistar. Só que aonde a ansiedade trabalha? Ela trabalha na convicção de que você ainda não tem aquilo. Ela trabalha na convicção de que você precisa ter aquilo, que você precisa alcançar. E aonde a fé, que é o contraposto da ansiedade, trabalha? Na convicção daquilo que você ainda não viu, mas que você tem certeza que Deus já lhe deu, de que Deus já operou, de que Deus já fez. Por isso que Salomão ele vai dizer, o coração ansioso, ele vai deprimir o homem, ele vai deturpar o homem. E quando ele fala desse homem, ele não está falando do homem natural, mas ele está falando daquele homem que deveria confiar em Deus, daquele homem que deveria depender de Deus. Ele está falando, cara, a ansiedade que a gente gera em conquistar e não atentar para a fé que temos em quem Deus vai acabar deprimindo quem nós deveríamos ser, deturpando talvez quem nós deveríamos ser, né? Então a gente tem que atentar bem para isso, porque ele faz um contraposto. Ele fala: a palavra bondosa o anima. E quando a gente fala sobre a palavra bondosa, a gente está falando sobre a palavra de alguém que é bom. Quem profere uma palavra bondosa é alguém que é bom. E quem é bom? O Senhor Jesus mesmo diz: bom é somente o nosso Deus, o nosso Pai. Então, ele está dizendo assim, cara, a ansiedade te leva para um lugar que você não deveria ir. Mas a palavra de Deus, a vontade de Deus, porque Deus fez o mundo através da sua palavra. Ele disse: haja luz e houve luz. Então ele está dizendo, cara, a palavra boa, a palavra que vem de Deus, a palavra que vem daquele que criou os céus e a terra, ela nos anima, irmão. Ela supera nossas necessidades. Então a gente precisa escutar melhor a voz de Deus. E para encerrarmos, nós já estamos encaminhando para o
o último versículo, que fala assim: no caminho da justiça está a vida. Essa é a vereda que preserva da morte. Preste bem atenção, no caminho da justiça está a vida. Essa é a vereda que preserva da morte. Justiça, vida. A justiça, a vida são coisas que estão intimamente ligadas. Porque quando nós falamos de vida, é que nós às vezes associamos vida àquilo que nós vivemos, o fato de estarmos aqui. Só que como já foi dado uma deixa, alguns versículos mais atrás, nós somos seres imortais. A nossa vida, ela não vai acabar aqui. Porque a palavra lá em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7 fala que o espírito ele vai voltar a Deus. A palavra não fala que o espírito vai perecer, que o espírito vai sumir no universo. Pelo contrário, o espírito volta ao seu Criador. E a gente tem outros conceitos mais, mas não é cabido para esse momento. Mas o que eu quero te dizer com isso, que se nós estivermos na palavra, se nós formos justos, se nós estivermos na vereda, no caminho, nós seremos preservados da morte. Morte física, morte espiritual, porque Deus ele vai ajustando, Deus ele vai regendo, Deus ele vai controlando. Mas certamente quando chegar também os nossos dias, existirá um lugar preparado para cada um de nós. Desde que a palavra do Senhor ela habite o nosso coração, desde que o verbo que se fez carne, nós possamos tê-lo como nosso real e suficiente Salvador. Eu gostaria nesse momento de deixar as considerações finais para que o Daniel possa se expressar e já te dizer, foi uma honra poder compartilhar essa palavra contigo. Eu quero deixar nesse último versículo aquilo que Jesus fala, né? Que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for através dele, se não for por Ele. Ele é o caminho. Então, quando fala sobre a vereda da justiça, vamos falar sobre o caminho da justiça, e é onde está o caminho da justiça, está a vida. Eu não vejo alguém mais justo do que o nosso Deus, do que o nosso Senhor Jesus. Então, se você quer trilhar um caminho de justiça, um caminho que gere vida na tua casa, na tua família, para você, como a gente falou desde o início, não é uma vida para hoje, uma vida boa para hoje, uma vida para a eternidade, irmão. Você precisa caminhar naquilo que Cristo é, naquilo que Ele te oferece para a tua vida, é ali que você precisa caminhar. Que Deus te dê uma boa semana, amém? Um bom dia na presença do Senhor, e que tudo isso, mais uma vez eu quero lembrar o que eu falei lá no início, não seja simplesmente um conhecimento, mas que traga uma transformação na tua vida, amém? Louvemos ao Senhor nesse momento com as nossas orações. Senhor, obrigado por essa oportunidade, por esta palavra. Obrigado, Senhor, pelos lares que se abriram, Senhor. Que o Teu Espírito tenha liberdade, poder de continuar ministrando sobre seus corações e fazendo com que essa palavra revelada, ela possa, Senhor, ser um instrumento de avivamento, Pai. Muito obrigado por grandes coisas a qual o Senhor está fazendo, e que cada vez mais Teu nome seja glorificado em nome de nosso Senhor Jesus. Amém.